Olá, alunos, tudo bem com vocês? Boa tarde, que legal! Nossa aula de hoje será sobre Roma Antiga e para darmos continuidade, nós vamos falar aí sobre a origem de Roma, a monarquia romana e a República Romana. Na nossa próxima aula, aí sim, nós iremos abordar o Império Romano e a sua importância para nós ocidentais hoje, ok? Então fiquem atentos para a nossa aula de hoje e também para a próxima aula, ok? Acompanhem comigo aqui dois pontos importantes que eu coloquei para vocês da cultura romana e que são importantes para nós hoje. O primeiro deles que eu quero destacar aqui é o direito romano. Por que o direito romano? Porque o direito romano ele é o mesmo Código Civil, Código de Leis que nós conhecemos hoje. Muitas das leis usadas por nós hoje basearam-se no chamado direito romano. Ok? O segundo que eu quero destacar é o latim, idioma oficial da cidade de Roma, que mais tarde vai dar origem a idiomas como português, francês, italiano e também o espanhol. Ok? Acompanhe comigo então para nós entendermos um pouquinho mais da história romana. Na história, existe duas maneiras de se explicar a origem de Roma. A primeira, e menos aceita, é a origem do mito de Rômulo e Remo. Como se baseia esse mito? Segundo a mitologia romana, dois irmãos gêmeos foram abandonados por seu tio às margens do rio Tibre, encontrados por uma loba que os amamentou, os criou, depois foram criados por um casal de pastores até a fase adulta. Em seguida, já na fase adulta, decidiram voltar para a sua cidade natal. Chegando lá, encontraram os seus familiares, lutaram e guerrearam contra o mesmo tio que o tinha os abandonado, venceram a batalha, devolveram o trono ao seu avô, que deu a eles uma porção de terra. E nestas terras fundaram Roma. Uma hipótese sobre a origem de Roma é que o nome de Roma baseia-se no assassinato de Rômulo por seu irmão Remo. Por isso, Roma talvez aí tenha uma semelhança com Rômulo. Ok? Outra maneira de se explicar é aí a invasão de povos vizinhos na Península Itálica. Observem um mapa a seguir para vocês terem uma noção da região. Nesta mesma região, povos gregos, gauleses, etruscos e italiotas fundaram várias cidades, entre as quais cabe a ser destacado aqui a cidade de Roma. Okay? Na história de Roma, ainda podemos destacar três formas de governo: a monarquia, a república e o império. Okay? Nesta aula, como eu havia dito, nós vamos falar sobre monarquia e república. O império nós vamos trabalhar na próxima aula. Okay? Para entendermos mais ainda a história de Roma, nós temos que entender um pouquinho da monarquia. Na monarquia romana, o governo ele não era passado de pai para filho. Ele não era um governo hereditário. Por que não? Porque quem governava eram os patrícios. E os patrícios, eles se substituíam no governo da cidade. Ou seja, as famílias mais ricas iam se substituindo ao longo dos anos. Ok? Eram famílias diferentes, talvez uma mais rica do que a outra, acabavam trocando o governo. Ok? Na monarquia romana também era importante nós destacarmos aí a religião, porque era uma religião politeísta que adotaram deuses semelhantes aos deuses gregos. Acompanhem aí o que eu falei para vocês na tabela a seguir. Algumas semelhanças entre os deuses gregos e os deuses romanos. Ok? Vamos continuar nossa aula aqui falando um pouquinho sobre a sociedade romana. Na sociedade romana, principalmente
no governo da monarquia, nós temos 4 classes importantes. Em primeiro lugar, vem os patrícios, que eram grandes proprietários de terra, por isso eles participavam do governo, somente eles poderiam participar do governo. E também eles eram uma minoria, era uma pequena parte da sociedade romana. Em seguida vinham os plebeus, muitas pessoas pobres, livres e que não tinham direitos políticos, ou seja, não poderiam participar do governo. Okay? Em seguida vinham os clientes, pessoas muito miseráveis, trabalhavam para os patrícios em troca de um favor, talvez uma vestimenta, talvez uma porção de alimento para que pudesse sobreviver ali no dia a dia. Pessoas muito pobres e que não eram escravas, tá? Lembrando e deixando bem claro que os clientes não eram escravos, ok? Eles trabalhavam e recebiam um pagamento, só que esse pagamento vinha aí em troca, talvez de alimentos, roupas, tá? Que pudesse suprir aí as suas necessidades. Mas havia a escravidão. 2 maneiras de escravidão em Roma. A escravidão por guerras, caso você fosse derrotado em uma guerra, você seria aprisionado e trabalharia aí para os romanos como escravo. Outra maneira seria a escravidão por dívida. Se você emprestasse o dinheiro de alguém e não conseguisse pagar essa dívida, você poderia ser preso, condenado a trabalhar como escravo até que conseguisse saldar aí essa dívida. Muitas dessas pessoas, consideradas escravas por dívida, trabalhavam aí até anos para saldar as suas dívidas. Ok? Mais um pouquinho sobre a história de Roma. Acompanhe comigo no slide a seguir a história da República Romana. Segundo a história, Tarquínio, o soberbo, um rei patrício, tentou manipular os plebeus para que pudesse aí se manter no governo. Outras famílias patrícias não gostaram desta prática, então tiraram Tarquínio do poder e fundaram a República. A República, que tem aí algumas características, ela era governada por cônsules e também por uma tribuna da plebe, que vai ser aí a responsável por aprovar leis em favor dos plebeus. Okay? Uma característica muito incomum, ou muito comum na República eram os conflitos existentes entre patrícios e plebeus. Por que acontecia esses conflitos? Primeiro, somente os patrícios poderiam participar do governo. Somente eles poderiam votar. Os plebeus ficavam totalmente excluídos. Para vocês terem uma ideia, havia uma lei que proibia o casamento de patrícios e plebeus. Olha só como era a sociedade romana. Até que depois de muitos conflitos, no ano 367 a.C., conseguiram aprovar a lei Licínia, que garantia uma maior participação dos plebeus no consulado e exterminava ou acabava com todas as leis que oprimia os plebeus. Tá? Esta lei também acabou com a escravidão por dívidas, que muitas delas acabavam sendo uma consequência das dívidas sofridas pelos plebeus. Ok? Vamos aqui então para mais um passo da história romana. Para nós entendermos a formação do Império Romano, que será o tema da nossa próxima aula, nós temos que entender a expansão da República Romana. O grande responsável pela expansão da República Romana vai ser o grande general Júlio César. Quem já ouviu a célebre frase, dai a César o que é de César? Exatamente. Esta frase direciona-se a um personagem, e esse personagem, Júlio César. Júlio César ele vai ser importante por quê?
porque ele vai fazer parte do primeiro triunvirato que vai governar a cidade de Roma, e também porque ele vai ser o grande comandante das guerras púnicas. Estas guerras púnicas que vai aí ser contra a cidade de Cartago, um grande polo comercial que ligava a Europa ao continente africano. Então, após a conquista da cidade de Cartago, começa a expansão romana. Okay? Foram 3 períodos dessas guerras, conhecidas como guerras púnicas. No ano 264 até o ano 241 a.C., no ano 218 até 202 a.C., e no ano 150 até 146 a.C., quando os romanos destruíram Cartago e reduziram o seu território a uma categoria de província romana. Agora a cidade passaria a pertencer à República Romana, ok? Lembrando, mais uma vez, o grande responsável por tudo isso será o general Júlio César. Vamos entender um pouco sobre o final da República Romana, ok? Após muitos conflitos, ok? No governo da República Romana, o grande general Júlio César começa a ter aí a sua popularidade diminuída, quando eles então decidem formar o primeiro triunvirato. O que vem a ser um triunvirato? Triunvirato é um governo mantido por generais, ok? Generais do exército que governavam a cidade. O primeiro triunvirato então vai ser formado por quem? Por Crasso, Pompeu e Júlio César. O grande personagem e o grande responsável pela expansão da República Romana. Júlio César, então, comanda a República. Após a sua morte, forma-se o segundo triunvirato. Os responsáveis pelo segundo triunvirato vai ser aí nada mais, nada menos do que Marco Antônio, Lepídio e Otávio. Este último que vai se tornar o grande e primeiro imperador romano. Ok? O nome de Otávio era Otávio Augusto. Por isso nós vamos ter aí o termo conhecido como Césares Augusto. Césares de César e Augusto de Otávio Augusto. Ok? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, nós vamos estar esperando o e-mail de vocês. Para isso, anotem aí, luiscpmarques30@gmail.com. Ok? Até a próxima aula e bons estudos.